Deus quer que você entenda, você não vai conseguir no tempo do outro. Você não vai conseguir o que o outro conseguiu. Você não vai fazer na hora que o outro fez. Porque a sua vida é única. A gente fica muito preocupado em conseguir fazer logo, em conseguir ter logo, que a gente esquece que existe um propósito, existe um caminho antes da conquista, que é muito mais importante a gente focar no momento do agora do que focar no futuro, porque Deus diz em Isaías 60:22, eu sou o Senhor e eu sei a hora certa de todas as coisas acontecerem. E quando acontecerem, vão acontecer super depressa. Então Deus diz que Ele sabe quando vai acontecer. E quando Deus se realiza na nossa vida, Ele realiza tudo por completo. Ele não deixa nenhuma bênção, Ele não deixa nenhum sonho, nenhum plano na nossa vida escapar, porque Ele sabe exatamente todas as coisas, Ele sabe o momento de todas as coisas acontecerem, Ele sabe exatamente quando vão acontecer na nossa vida, e a gente não precisa ficar se preocupando, você não precisa ficar se preocupando em ter, em receber logo, porque Deus já fez a gente, Ele já nos fez capaz, e quando a gente consegue entender que quando a gente recebeu a Deus, quando a gente recebeu Deus na nossa vida, quando você recebeu Deus na sua vida, Ele já te tornou capaz, Ele já te tornou vitorioso, Ele já te tornou sábio, Ele já te tornou abençoado. E é isso que Ele quer que você entenda, que você não precisa se comparar e você não precisa também ficar ansioso, porque você já é, você já tem, você já é abençoado e só você precisa aguardar no momento certo para que Ele cumpra na sua vida. Muitas coisas acontecem na nossa vida e têm acontecido na sua vida que te tiram a paz, que te tiram o sossego, que fazem com que você fique aflito, com que você fique ansioso e com que você também se compare. É normal, a gente é ser humano e a gente vai errar muitas vezes, a gente vai se comparar muitas vezes. Mas Deus quer que você entenda que você tem um propósito único, que você tem uma vida única e que Ele te trouxe aqui nessa terra com a data certa de você nascer, a data certa de você morrer, a data certa de você conquistar, a data certa de você conseguir esse emprego, conseguir esse relacionamento, e não vai ser na força do seu próprio braço que você vai conseguir, não vai ser na força do seu próprio braço que você vai conquistar. Existem coisas na sua vida que se você fizer agora, se você conquistar agora, você vai acabar perdendo essa bênção, você vai acabar perdendo a chance de fazer dar certo. Então, Deus, antes de preparar a gente, Deus, antes de fazer pra gente, Ele prepara a gente primeiro, Ele prepara o caminho, Ele prepara a nossa mente. Esses dias eu tenho pensado muito sobre isso, muito sobre como Deus tem mudado a minha vida, tem mudado o meu ser. Porque ano passado eu era uma pessoa completamente diferente do que eu sou hoje. Eu hoje em dia consigo entender os meus sentimentos, embora às vezes eu não consiga compreender. Mas que Ele me mudou e Ele me fez passar por situações muito chatas, situações dolorosas, mas que hoje em dia eu entendo, sabe? Que tudo foi por um propósito e que eu venho encontrado Deus na minha vida de um jeito que eu nunca encontrei antes. E que assim como na minha vida Ele fez, como na minha vida Ele me fez passar por situações chatas, por situações que eu não gostei, hoje em dia isso me fez tornar uma pessoa muito melhor do que eu era antes. Exatamente isso que Deus tem feito na sua vida, Ele tem passado por situações chatas, por situações desconfortáveis, para que você consiga receber tudo aquilo que Ele preparou para você, para que você consiga ser o que Ele quer que você seja. E Ele tem a data certa, o momento certo, para que isso aconteça na sua vida. Você não precisa ficar ansioso, você precisa apenas confiar nele. Antes, essa frase era muito tipo, tá, as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não fazia muito sentido na minha cabeça, mas quando eu entendi que quando o seu coração estiver blindado e quando tiver realmente
sossegado em Deus, que por mais que as coisas estejam ruins, você descanse, você ore, você clame ao Senhor. Tudo na sua vida vai melhorar, sabe? Por mais que demore, por mais que não faça sentido nesse momento e o caminho não faça sentido, tudo coopera para o seu bem. E Deus tem um propósito tão grande na sua vida, sabe? Que esse caminho que você está percorrendo nesse momento é exatamente aonde Deus quer que você vá. Porque Deus, ele leva a gente para lugares improváveis, lugares que a gente não entende para onde a gente está indo, por que a gente está indo para esse lugar se Deus prometeu uma coisa completamente diferente. E é exatamente assim que Deus age, ele age nas coisas improváveis, nos tempos improváveis. E ele quer que você entenda que ele tem a hora certa, que não importa a situação, não importa quão complicado esteja a sua vida, não importa o quão aflito esteja o seu coração, ele quer que você descanse nele, entregue a ele essa ansiedade e que você não precisa se comparar com as outras pessoas, que elas estão conseguindo, que elas estão fazendo, porque Deus tem um propósito único na sua vida, Deus tem um caminho único na sua vida. Nós, seres humanos, somos únicos. Nós não nascemos do mesmo jeito, nós não nascemos com a mesma mentalidade, nós não nascemos com um propósito único. Cada um tem um propósito único. Não nascemos com propósitos iguais. Porque ele quer que você entenda, que você descanse nele, que você ponha realmente as suas aflições, realmente o seu coração nele. Porque é quando a gente descansa, é quando a gente entrega, é quando a gente fala pra ele. A gente entende, quando você entender que tudo vai cooperar pro seu bem, que Deus sabe exatamente a hora certa das coisas acontecerem e que a sua vida, o seu chamado, o seu tempo é único, que nunca vai ser tarde demais, sempre vai ser na hora certa. É quando você descansa, é quando a ansiedade, a aflição vai embora, é quando, mesmo com a aflição, mesmo com a ansiedade, você confiar que Deus tem um caminho, Deus tem um chamado, Deus tem um propósito para tudo que acontece na sua vida. É aí que você consegue ter mais a sua mente, mais o seu coração blindado, sabe, em Deus. Porque Deus quer que a gente se blinde nele, que nosso coração esteja blindado nele, nas coisas dele. Então, a sua vida é única, o seu tempo é único, o seu chamado é único, a sua hora é única. E Deus sabe exatamente o que você precisa passar, quando você precisa passar e quando as coisas vão acontecer, porque quando Deus age, ele age por completo, ele vai agir por completo na sua vida. Espero que essa mensagem tenha te ajudado, tenha acalmado no seu coração e se blinde e sempre esteja com os olhos pro alto, sempre esteja com os olhos voltados a Jesus, porque não há nada nesse mundo que possa satisfazer o nosso desejo do nosso coração que não seja a Jesus, que não seja o amor dele, que não seja as coisas dele. Então não importa a situação que você esteja passando, nunca vai ser tarde demais para Deus fazer, sempre vai ser a hora certa e que você tem um chamado, uma vida única. Eu espero que essa mensagem tenha te ajudado. Deus te abençoe.